Durante anos, o mundo acreditou que os motores gigantes estavam mortos. A indústria automotiva inteira correu para o silêncio dos carros elétricos. Fabricantes abandonaram motores lendários, reduziram cilindros, cortaram a emoção e começaram a transformar supercarros em computadores sobre rodas. Então, de repente, a Bugatti apareceu com algo que parecia impossível. Um hipercarro com um motor V16 aspirado de 8,3 litros em pleno ano 2026. Sem turbo dominante, sem som artificial, sem seguir as regras do mercado. O nome dessa máquina é Bugatti Tourbillon. Um carro tão absurdo que muitos especialistas acreditam que ele representa o último grande monumento da era dos motores a combustão. E talvez o hipercarro mais ambicioso já criado pela humanidade. Quando a Bugatti revelou o Tourbillon, a internet literalmente entrou em colapso. Vídeos explodiram, milhões de pessoas começaram a discutir o design, colecionadores tentaram reservar unidades imediatamente, e jornalistas automotivos chamaram o carro de uma obra de arte mecânica. O motivo é simples. O Tourbillon não é apenas um carro, ele é um manifesto contra tudo o que a indústria moderna se tornou. Seu preço ultrapassa facilmente 4 milhões de dólares antes da personalização, e isso é apenas o começo. Muitos compradores vão gastar valores equivalentes a mansões inteiras, apenas escolhendo materiais exclusivos, detalhes internos e pinturas únicas. Na prática, alguns exemplares podem ultrapassar valores comparáveis a jatos exclusivos, iates de luxo, coberturas milionárias em Dubai ou coleções inteiras de carros esportivos. Mas o mais interessante é que, mesmo custando fortunas, praticamente todas as unidades já têm comprador. E isso acontece porque possuir um Bugatti não significa apenas dirigir. Significa entrar em um clube extremamente restrito da elite mundial. Bilionários, sheiks árabes, magnatas da tecnologia, celebridades globais e colecionadores secretos. Pessoas que disputam carros como se fossem peças raras de museu. E entre todos os hipercarros modernos, o Tourbillon talvez seja o mais exclusivo emocionalmente, porque ele representa o fim de uma era. A tecnologia que não deveria existir. O coração do Tourbillon é algo quase irracional. Um gigantesco motor V16 naturalmente aspirado, desenvolvido em parceria com a Cosworth. Hoje, enquanto o mundo reduz motores para 4 cilindros híbridos silenciosos, a Bugatti decidiu criar um monstro mecânico digno da década de 1930, misturado com tecnologia espacial. O motor sozinho parece uma escultura de engenharia. E o mais chocante, ele gira a ter rotações absurdamente altas para um motor desse tamanho. O som produzido não parece um carro. Parece uma mistura entre Fórmula 1 antiga, avião militar e uma máquina industrial alienígena. Mas a insanidade não termina por aí. O Tourbillon também possui sistema híbrido elétrico avançado, ou seja, ele combina brutalidade clássica com tecnologia futurista. O resultado? Mais de 1.800 cavalos de potência. Um número tão extremo que o cérebro humano perde referência. Para comparação, isso é mais potência que muitos caminhões, mais potência que alguns carros de corrida profissionais, e suficiente para transformar acelerações em experiências físicas violentas. Mas talvez o detalhe mais genial esteja dentro da cabine. Enquanto quase todos os carros modernos usam telas gigantes, a Bugatti fez o contrário. O painel do Tourbillon foi inspirado em relógios suíços mecânicos, engrenagens reais, componentes metálicos, mecânicos, físicos. Detalhes feitos artesanalmente, como se o carro tivesse sido construído não apenas para velocidade, mas para sobreviver ao tempo. Porque telas envelhecem, mas mecanismos clássicos se tornam eternos. E é exatamente isso que a Bugatti quer criar. Um hipercarro que continua impressionando daqui a 50 anos. O mistério por trás do Tourbillon. Existe algo curioso sobre o nome Tourbillon. Na alta relojoaria suíça, Tourbillon é um mecanismo extremamente complexo, criado para aumentar a precisão dos relógios mecânicos. É uma peça rara, cara, quase artística, e a Bugatti escolheu esse nome propositalmente, porque o carro inteiro foi concebido como um relógio de luxo sobre rodas. Cada detalhe parece pensado para desafiar o tempo. E isso cria uma pergunta assustadora. Será que o Tourbillon é o último grande hipercarro analógico da história? Porque depois dele, talvez tudo se torne elétrico, silencioso, digital e artificial. Talvez nunca mais vejamos outro motor V16 aspirado. Talvez nunca mais uma marca tenha coragem de criar algo tão irracional.
E justamente por isso, o Tourbillon virou obsessão entre colecionadores. Muitos acreditam que ele será um dos carros mais valiosos do planeta nas próximas décadas. Não apenas pela raridade, mas porque ele representa o fim de uma civilização automotiva. Uma era em que carros eram construídos para emocionar e não apenas para ser eficientes. O mais impressionante sobre o Bugatti Tourbillon não é a sua velocidade, não é o preço, nem a potência, nem o luxo absurdo. É o fato de que ele existe. Em uma época onde tudo caminha para o silêncio, a Bugatti decidiu criar uma máquina barulhenta, exagerada e emocional. Como um último grito de engenharia automotiva clássica. Talvez daqui a algumas décadas, crianças vejam carros a combustão da mesma forma que hoje vemos locomotivas a vapor. Relíquias de uma era perdida. E quando esse dia chegar, o Tourbillon provavelmente será lembrado não apenas como um hipercarro, mas como um último grande monumento da insanidade automotiva humana. E honestamente, talvez seja exatamente isso que o torna eterno.